falar sobre esse mês que está começando, que é o mês de junho. E o mês de junho é aquele mês que chega pra gente falando, olha, daqui a pouco é o Natal, né? Porque parece que junho passa e aí faz puf, passou tudo, a gente fala, nossa, já tem árvore, né? Já tem árvore de Natal, já tem Papai Noel, já tem enfeite. Então, já vamos ficar todo mundo aí espertos. Mas vamos falar sobre esse mês. Esse mês nós temos todos os planetas retrógrados, menos Marte. A gente vai ter aí. Nós vamos ter eclipse. Então, é um mês que a gente tem que ficar atento. Quando na astrologia a gente fala assim, vem aí um período tenso, né? O que é pra gente fazer? Fica esperto com isso. Não significa que porque tem um planeta, um período tenso, você tem que realmente entrar numa briga, você tem que entrar numa discussão, você tem que entrar naquela energia. Muito pelo contrário. A astrologia, ela diz assim, olha, presta atenção nisso para que você tire o melhor deste período. É isso que a astrologia fala, tá? Então, o que vai acontecer nesse mês? Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho sobre eclipses. Os eclipses, eles acontecem para a gente ter questionamentos e transformações. É isso que acontece no eclipse, tá? E aí, de dezembro do ano passado, de 2019, até dezembro de 2020, serão 7 eclipses. Sendo que 4 serão lunares e 3 serão solares. Os eclipses lunares, eles vêm para falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas relações mais próximas, né? E quando o eclipse é solar, ele está falando da nossa identidade. Esse ano é um ano regido pelo Sol, que todo mundo pensou só na parte do brilho, da prosperidade, da coisa maravilhosa. Até acontece. Se você parar para prestar atenção, quem está neste momento usando a criatividade está realmente ganhando dinheiro, tendo prosperidade, né? Quem tá aí atendendo online. Então as coisas mudaram, só que mudaram muito de repente. A gente sempre espera que vai chegar, né? Porque a gente protela, né? Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. E aí, se você prestar atenção, o crescimento do trabalho home office, né? O crescimento das ideias, das criatividades dentro do nosso ambiente tecnológico. Então, realmente tem muita gente que está aí prosperando, tem muita gente crescendo, né? O mercado de médicos, enfermeiros cresceu, né? De cuidadores. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo positivas também, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o mês de junho. O que acontece? As 2 primeiras semanas, essas 2 primeiras semanas que a gente começa, é um período de tensão e de confusão, tá? Eu explico. Logo no dia 3, o que nós vamos ter? O Sol e Vênus em Gêmeos estarão fazendo uma tensão com Marte e Peixes. Então, assim, o que isso traz pra gente? Dúvidas e inseguranças que vão estar aí no ar. Então, expectativa, sabe quando você tá com muita expectativa em relação a alguma coisa, tá muito em cima, né? Eu quero isso, eu vou investir, eu vou fazer, eu vou trabalhar nisso. Vai devagar, tá? Não cria mundo cor-de-rosa, porque não vai virar, tá? Depois, o que a gente tem? No dia 5, a gente tem uma lua cheia aí no eixo Sagitário e Gêmeos, né? E exatamente nós temos esse eclipse com a lua em Sagitário. Então, é um momento onde a gente tem que parar, né, de exagerar e, ao mesmo tempo, a gente tem que se apegar no que a gente tem fé, no que a gente acredita. Esse período aí, como ele lida com Sagitário, a gente precisa tomar cuidado com juiz, com justiça, sabe, com leis. É um período para a gente tomar cuidado. E também sobre verdades e mentiras. O que está escondido aí? O que a gente está precisando trabalhar, né? O que a gente está escondendo? E também as coisas do erro, do acerto, tá errado, tá certo? Aquela coisa de você ficar apontando o dedo, não criticando, mas apontando o dedo. Tudo reclama, nada tá bom,
né? Então, a gente tem que dar uma olhada também o quanto nós estamos não fazendo nada e achando que ninguém tá fazendo também. Tem muita gente fazendo sim. No dia 11, o que acontece? O Sol faz uma quadratura com Netuno e em seguida, dali 2 dias, Marte se encontra com esse Netuno. Então, a sensação vai ser de que você tá sem ninguém, que você tá perdido, que você tá sozinho. Sabe aquela coisa que quando você se sente desamparado, sabe? Que você meio que não tem forças para continuar? É exatamente essa sensação. Mas aí, quando a gente olha esse Marte, o que a gente fala? Eu preciso manter os meus propósitos, né? Eu preciso continuar com coragem e fazer aquilo que eu programei. O que eu me planejei para fazer? Exatamente, parar para pensar, vale a pena? Isso que eu programei para fazer até agora, tá valendo a pena? É realmente o que eu quero? Ou eu tô fazendo por imposição de alguém, alguma coisa assim? Então, é o momento de parar e coloca no papel. Sabe como que eu faço quando eu tô em dúvida de alguma coisa? Eu coloco os prós e os contras. E olho lá. E vejo o que realmente me faz mal. Sabe aquelas coisas que... Existem algumas coisas que a gente tolera, que a gente aceita. E existem algumas coisas que não tem jeito. É este momento, tá? Do dia 18 de junho até o dia 12 de julho, Mercúrio vai ficar retrógrado. Em quem? Câncer. Então, o que vai acontecer? A partir desse dia 18, todos os planetas, excetuando Marte, vão estar todos retrógrados. Então, este período é quando nós vamos ter que parar, processar, avaliar, refletir tudo o que está acontecendo, tá? E ver com o que nós estamos nos conectando. Olha só, a palavra aqui é conexão. Com o que eu me conecto? Quem que tá à minha volta? Eu gosto do que eu tenho em volta? Amigos, trabalho, leitura, programas, né? Eu gosto disso, eu me alinho com isso. Eu vibro na mesma frequência? É isso que eu quero para mim? Você só vai atrair o que você tem dentro de si. Então, se eu não tô gostando, eu tô falando muito mais de mim do que do outro. Toda vez que você chega e fala, eu não gosto desses amigos, eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Gente, você tá falando de você. Quem você está atraindo para sua vida, o que você está atraindo para sua vida. E é exatamente este momento. Junho vem com a carga toda para a gente olhar tudo isso. No dia 21/6, nós temos um eclipse total do Sol em Câncer, tá? Então, o que isso vai mexer, né? Vai apontar para o futuro, vai colocar o peso nas relações, e aí, né? Relações e associações, e aí, que peso que isso tem na minha vida? Outra coisa, a gente se sente meio restrito, sabe? Fica meio inibido, fica desconfortável. E essa fase, ela é uma fase que você se sente bloqueado. Então, esse eclipse, ele vem para te amarrar e dizer, escuta, como é que você vai se desamarrar disso? Porque as situações que nós estamos, em algum momento a gente se colocou nela, né? E aí esse eclipse, ele vem para fazer o quê? Para dizer, escuta, se você não quer isso, então você vai se soltar disso. E vai te dar coragem, vai te dar ânimo, principalmente porque você vai fazer uma avaliação emocional, tá certo? Bom, continuando porque não acabou por aí. Nós vamos ter, aí tem esse eclipse, depois o outro eclipse que nós vamos ter vai ser no dia 5 de julho, tá certo? Então, que vai ser um eclipse parcial em Capricórnio, que daí a gente vai trabalhar mais com as nossas responsabilidades. Então, o que eu quero falar para vocês? Dia 20 e 21/6, com essa entrada do Sol em Câncer e aí esse eclipse, o que acontece também? Muitas coisas que não estavam claras, elas ficam mais claras, elas vêm em evidência. Então, aquelas coisas que estavam debaixo dos panos, né? Por que eu tô falando isso? Porque não é só pessoal, é coletivo.
Então, muitas coisas que a gente estava aceitando até então, pode acontecer da gente não aceitar. Então, maior aglomeração das pessoas no sentido de irem, né, lutar pelos seus direitos, por aquilo que eles realmente querem. Mas precisa ser com muito cuidado. É muito planeta tenso, é um período muito tenso para a gente ficar brincando, tá? No dia 25, Vênus vai caminhar direto, então, ufa, dá um outro olhar para as relações interpessoais, tá? Aí Marte entra em Áries no dia 28 e volta com a força total. Então, assim, até chegar o dia 25, mais ou menos, nós vamos estar pisando em ovos. Evita discussão, evita promessa, tá? Evita chegar no outro e falar, escuta, e você, o que você tá fazendo? Sabe? Evita esse tipo de cobrança, esse tipo de conversa. Não é o período ideal para isso. Então, quando chegar lá dia 25, que a Vênus tá linda, maravilhosa, e aí Marte, que vai dar uma coragem, um impulso, vai nos deixar sair do lugar, né? Mas ainda, a gente ainda vai estar com Mercúrio retrógrado, então não é para ficar assinando coisas, tomando decisões, nada disso, tá? A gente tem um pano de fundo lá, que é esse Mercúrio, né? E aí os planetas acontecendo. Bom, o clima com este Marte aí, claro, sempre é de impulsividade, de agressividade, né? Então, no ar vai ter aquela coisa de coragem, de querer fazer, de acontecer e tudo mais. Ao mesmo tempo, você precisa dosar isso, né? Ter um pouquinho de paciência, né? Mas as pessoas ficam mais criativas. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo um mês que a gente tem muita atenção, que a gente reflete muito, que a gente coloca tudo, né, às claras, a gente olha coisas que a gente não queria ver, tem a coisa da expectativa, mas vai ser legal porque esse Marte, ele já vai dizer para você, ó, ou vai ou racha, tá? Se você quer fazer, você faz, se você não quer, não faz. E, não terminando ainda, o que tem? Como nós vamos ter Júpiter e Plutão, né, fazendo um aspecto aí, ele tá falando o quê? Ele tá mostrando qual é o momento certo para agir com responsabilidade, né, pelos seus atos, pelos seus excessos, né, porque ele vai chegar e vai dizer assim, ó, é hora de aprender que não é mais para você ter sem pensar, é hora de você virar e aprender a ter o que é necessário. Então, o que a gente está aprendendo agora? O que toda essa pandemia, tudo nos ensinou? Muita gente está trabalhando home office. Então, assim, algumas empresas estão vendo que, olha, a gente não precisa ter um escritório grandão. As pessoas podem trabalhar de uma outra forma. Então, isso está mudando. Na verdade, as pessoas falam assim, nada mudou, ninguém mudou. Gente, tudo mudou. Tudo mudou. E nós estamos nesse processo de entender essas mudanças, tá? Eu venho falando todas as lives, eu venho falando todos os programas a mesma coisa. Este período não é um período para você resistir. É um período para você buscar compreender, tirar o melhor que você puder, tá? E aí você seguir seu rumo. Mês de junho, vamos aí tomar bastante cuidado, ficarmos atentos, né? Vamos trabalhar com criatividade, vamos respirar, vamos dar um tempo para nós, nada de ficar exigindo, nada de ficar agindo de forma resistente, vamos abrir a mente, tá bom? Mercúrio tá aí, tá retrógrado, dizendo, escuta, vamos acordar, tá? Sempre que o planeta tá retrógrado, o que a gente tem que fazer? Refletir, realinhar, reestudar, reolhar, tá bom? Então eu desejo um mês de junho cheio de autoconhecimento, cheio de paciência e principalmente de um aprendizado muito feliz, muito leve para todos nós. Fique com Deus.